A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos os meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a sua irmã Juliane Santos e hoje tem Maná do Céu para as nossas vidas. A você, ouvinte da palavra do Senhor, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Para mim é uma alegria muito grande te ter aqui comigo nesse momento para compartilharmos juntos da palavra do nosso Deus. Eu quero aqui deixar uma palavra aos nossos corações neste dia de hoje, que se encontra no livro do Gênesis. Pega aí comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, no seu capítulo 3, vai nos dizer assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra que vem nos trazendo um ensinamento muito profundo e necessário para as nossas vidas. Através da palavra que está aqui descrita no livro do Gênesis, no seu capítulo 3, onde acabamos de ler, nós aprendemos que nós precisamos obedecer a Deus. Nós vemos o resultado da desobediência na vida de Adão e de Eva. Eles receberam de Deus uma ordem: vocês poderão desfrutar de todas as árvores que tem no jardim. Vocês terão vários frutos para vocês comerem, degustarem, se deliciarem. Mas olha, nesta árvore aqui, vocês não irão tocar. E que árvore era esta, irmãos? Era uma árvore que pelo próprio Deus havia sido posta no meio do jardim. Mas a palavra do Senhor diz que agora a serpente, que era mais astuta do que todos os animais do campo ali, o Senhor tinha afeito, o Senhor tinha dado, né, à serpente a vida. A palavra diz que esta agora vai ter uma conversa com a mulher. E ela diz para a mulher, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Ela faz essa pergunta. Ué, vocês não vão comer de toda a árvore do jardim? E a mulher responde para ela dizendo, não, né? Não é de toda a árvore, mas nós não comeremos da árvore que está no meio do jardim. E é tão interessante porque o Senhor fala com clareza, né? Deixando a ordenança ali para Adão, para Eva, que não era para eles comerem da árvore que estava no meio do jardim, para que eles não comessem, né? E ali não morressem. Não era para eles nem sequer tocar, irmãos, no fruto daquela árvore. Né? Quem dirá ali mais ainda comer. Olha o que a palavra diz: nem nele tocareis, para que não morrais. É o que está escrito aqui no versículo 3. Aí a palavra vai nos dizer no verso 4 que a serpente, ela fala para a mulher: olha, vocês não vão morrer não. Se vocês comerem, vocês não vão morrer. Né? Coma desta árvore, deste fruto desta árvore, porque Deus sabe que vocês, se caso vierem a comer, se vocês comerem, né, do fruto dessa árvore, vocês não vão morrer coisa nenhuma. O que vai acontecer com vocês é que os olhos de vocês, eles vão se abrir e aí vocês vão passar a ser como Deus. Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. E aí a palavra diz que a mulher, no versículo 6, a palavra diz que a mulher ela começa a analisar aquilo que a serpente está falando. Olha o que diz aqui: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável
para dar entendimento. Quer dizer o que? Ela começou ali a analisar, né, o que a serpente estava falando para ela. Você vê que a gente não pode ouvir, irmãos, quem não acrescenta em nada na nossa vida, né? Tem pessoas que, assim como a serpente, agora eu vou usar um exemplo aqui muito claro, elas vão chegar para você para te dar conselhos totalmente contrários ao que está na palavra de Deus. Nós sabemos aqui que a serpente, ela estava, né, ali sobre a influência do próprio Satanás, né? Ao intentar Adão e Eva ali a comerem, no caso aqui é intentar Eva a comer do fruto, né? E assim também induzir seu marido ali a comer do fruto. E nós, nos dias atuais, estamos vendo, irmãos, que tem muitas pessoas que, infelizmente, elas se deixam ser usadas pelo adversário para induzir você a seguir um caminho que é contrário ao que Deus tem para a sua vida. Então a palavra está dizendo aqui que ela começa a analisar que a árvore era desejável para dar entendimento, né? Então ela pega do fruto, ela come do fruto, e ali ela chega, ela dá também do fruto daquela árvore que era proibida para se comer, para que Adão comesse. E aí a palavra vai dizer ao final do versículo 6: e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha que coisa triste, irmãos. Então, além dela ser convencida pela serpente, ela agora passa a convencer o seu marido a fazer algo que Deus falou para que eles não fizessem. Quantas vezes, irmãos, Deus fala para nós: não faça isso, não toque nisso, não absorva isso, né? Não vá por esse caminho, não entre nessa porta, não aceite essa proposta, não, né, não faça parte dessa relação, não aceite essa companhia do seu lado, tira sua mão desse negócio. E aí a gente, irmãos, até por um determinado tempo, obedece à voz de Deus, mas depois ali de alguma forma a gente é persuadido, é convencido, né? Talvez alguém chegue ali perto de você, passa uma boa lábia, te convence a ceder, né, e contrariar aquilo que Deus falou para você não fazer. Através dessa palavra eu quero dizer para você, para nós: não toque naquilo que Deus falou para você não tocar. Não entre pela porta que Deus falou para você não entrar. Não faça, não teime, meu irmão, minha irmã, em fazer, em tomar a decisão de fazer aquilo que Deus já falou. Deus já falou para você que não é para você fazer. Você sabe que se você fizer vai dar ruim, mas o que está acontecendo? A curiosidade. Né? A curiosidade está querendo te levar por esse caminho, né? O desejo de saber, como aqui Eva foi levada, né, a observar o fruto, né, a ver que era um fruto, uma árvore boa de se comer, que era agradável aos olhos. Olha que é agradável. O pecado, irmãos, ele é agradável aos olhos. O pecado, ele é saboroso. Quem disse para você que o pecado é ruim? Os manjares, os banquetes que o adversário nos oferece, não é, irmão. É bom, o pecado, ele é prazeroso, só que é um prazer momentâneo. É uma felicidade ali mentirosa, passageira. Sabe, você degusta, você se deita ali, é como o porco, né? Ele se joga na lama, ele rola pra lá, ele rola pra cá, faz a festa. Mas aí depois que ele levanta, ele tá como? Ele tá todo sujo, oh meu Deus do céu. Ele tá todo cheio de lama, por quê? Porque ele cedeu, né, o desejo de se jogar ali naquele lamaçal ali. E assim é o pecado. Não ceda, meu irmão, não ceda, minha irmã. Não ceda a esta árvore que é tão desejável aos olhos para se degustar, mas que no final de tudo vai fazer mal para a tua alma. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Provérbios que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final deles é caminhos de morte. Tome cuidado. Tome cuidado com as suas amizades. Tome cuidado com quem você escuta. Tome cuidado aonde você se assenta, irmãos. Com quem você conversa. Quem está envolvido no teu ciclo de amizades. De quem você está tomando. E de quem que você está ouvindo conselhos. De quem?
Essa pessoa que tem aconselhado você, que tem instruído você, é uma pessoa de Deus, essa pessoa tem o que oferecer para você. O conselho que essa pessoa está te dando é um conselho proveitoso. Ou é alguém que só se levanta para falar para você o que você não deve fazer. Ó, vai lá, toca, faça, coma, degusta, viva a vida porque ela é passageira. Esses são os conselhos, irmãos, que muitas vezes estão aí, ó, para que a gente venha tomar para nossa vida. Mas seja você sábio, seja você sábia, minha irmã, seja você inteligente. Use você de estratégia e fuja. A palavra do Senhor, ela nos fala que nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Está escrito lá no livro de Tiago, irmãos. Então nós precisamos resistir. Então o papel do diabo é o quê? Colocar ali o manjar na tua frente. Mas qual é o seu papel? O seu posicionamento é de fugir, é de resistir, é de se impor e dizer: não, nesse manjar eu não vou tocar, desse fruto eu não vou comer, dessa árvore eu não vou degustar, porque isso aqui vai fazer bem ao meu paladar, mas vai fazer mal à minha alma. Vai ser saboroso na minha boca, mas para minha alma será morte na certa. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos decidir, irmão, surgir. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Bem-aventurado, Salmos 1, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é mais que feliz o homem que foge dessas coisas aqui que nós estamos falando, ó. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não tem com quem te aconselhar, tapa os teus ouvidos e vai buscar conselho em um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores, não fica parando, não fica, sabe, ali de prosa, como alguém que não tem o que fazer, perdendo tempo, ouvindo conversa que não edifica. Não, meu irmão, segue teu caminho, vai embora. Ele não se assenta, ó, não se assenta, não puxa a cadeira e não senta na roda daqueles que não tem nada para edificar sua fé. Mas a palavra do Senhor diz, verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então o prazer do homem de Deus, da mulher de Deus tem que estar aonde, irmãos? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Nós precisamos nos dedicar. Muitas vezes bate a preguiça, bate o cansaço, muitas vezes, né, parece que tem um entretenimento melhor, uma televisão, um celular, né, muitas vezes um passeio, mas antes o nosso prazer não pode ser as outras coisas, é o que a palavra está dizendo. Né? A gente vai, Juliana, a gente está excluído desse mundo, então eu não vou viver, eu vou, né, assim, me afastar de todas as minhas amizades. Não, meu irmão, você vai viver, você vai ter suas amizades, você vai passear, você vai desfrutar. Só que o seu maior prazer e o seu local, a sua fonte de aconselhamento tem que ser na palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, verso 3 aqui do Salmos 1, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então todo ímpio naquele grande dia ele perecerá. Todo aquele que aborrece a palavra de Deus, todo aquele que aborrece os conselhos do Altíssimo, todo aquele que deseja, que quer e que vive numa vida de pecado, de mentira, todo aquele que se entrega aos desejos da sua carne, a fazer sua vontade, todos esses não subsistirão naquele dia. O céu, irmão, é para os santos, para os lavados, para os remidos escolhidos do Senhor. O céu é para aquele que fugiu do pecado aqui nessa terra. O céu é para aquele que renunciou manjar aqui nessa terra. O céu é para aquele que decidiu não tocar no fruto. Eu libero sobre você esta palavra: não toca no fruto. Eu não sei qual é o fruto que você não tem que tocar. Talvez é um lugar que você não tem que ir. Que você sabe que se você for, você vai cair ali no pecado naquele lugar.
Não toca no fruto. Juliane, que fruto é esse? Talvez é um relacionamento que Deus já falou para você cortar essa aliança. Esse rapaz não é para você, essa moça não é para você. E você está insistindo, você está ali persistindo, e o Senhor já está vendo lá na frente que você vai cair. Você mesmo já sabe que você vai cair se você permanecer, que você não vai suportar ficar de pé. Então, irmão, nós vemos hoje o preço do pecado, do erro que Adão e Eva cometeram lá atrás. A gente vê hoje. O que que acontece? A destruição que entrou depois disso no mundo, né? O salário, porque Romanos fala isso, que o salário do pecado é a morte. Então, há uma recompensa, irmão, para aquele que faz o bem, mas também há uma recompensa para aquele que toma o caminho mal. E aí a palavra diz que quando ela come e ela dá para Adão comer, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha que coisa terrível. Que triste, irmãos. Eles andavam em liberdade no jardim do Éden. Eles não precisavam de roupa, porque neles não tinha malícia, eles não conheciam o mal, não conheciam o pecado. Tudo que eles conheciam eram coisas boas, a inocência, a perfeição de Deus estava ali. Tudo isso foi destruído quando eles comeram o fruto que não era para comer. Os olhos deles foram abertos, eles passaram a ter consciência de que eles estavam nu ali, e a palavra diz que ali eles pegam, eles começam a cozinhar ali folhas de figueira, e eles fazem roupa para eles se cobrirem. Mas por quê? Porque agora eles estavam com vergonha, e o pecado é assim. O manjado do pecado é assim, você come, se lambuza, depois que você cai em si, que você vê o erro que você cometeu, você vê o resultado do seu pecado, o sentimento de culpa toma o seu coração e você fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu cometi esse erro? Por que que eu aceitei essa proposta? E ali você se encontra agora como Adão e como Eva ali, com sentimento de culpa, porque estavam nus, né, perceberam que estavam nus e precisavam cobrir a sua vergonha. Olha que coisa forte. E o inimigo é assim, ele prepara todo o banquete para você comer. Quando você come, que você se lambuza, ele mostra ali para você que você caiu, ele mesmo vem te acusando. Ele mesmo vem levantando o dedo sujo dele contra você e apontando: olha, você errou, você caiu, você pecou. E ali a palavra diz que eles escutam, verso 8, a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E aí Adão se esconde, a sua mulher também se esconde ali da presença do Senhor. Eles se escondem ali entre as árvores do jardim, e a palavra diz que Deus chama ele, versículo 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Verso 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu. E aí eu me escondi, Senhor. E Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Então, irmãos, a gente vê aqui o quê? Que o pecado fez ele o quê? Se esconder de Deus. E não é assim, irmãos. Muitas vezes, quando nós erramos, falhamos, fazemos aquilo que Deus falou para não fazermos, ou até cometemos um deslize de desobedecer, né? O pecado ali, quando ele é cometido, depois vem a vergonha, vem a culpa. A gente faz como Adão e Eva, se esconde. E aí a palavra diz que Deus procura eles, como a gente leu aqui. E eles estavam onde? Escondidos, né? Ele fala para Deus: eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu fiquei com medo. Por isso que eu me escondi. Mas olha, Senhor, foi a companheira que o Senhor me deu. A culpa é dela. Ele não assume a culpa do erro dele. Sabe, irmãos, algo primordial é, diante de um erro, se ter a confissão, o arrependimento e a demonstração de que você realmente, olha, Senhor, eu errei, me perdoa, eu cometi esse erro, mas eu agora eu clamo o seu perdão, eu peço o seu perdão. E aí nós conhecemos bem aqui, irmãos, o desfecho da história, eles foram retirados do jardim.
Cada um deles, tanto a cobra, quanto Eva, quanto Adão, cada um deles ali recebeu uma punição. Porque Deus, ele não deixa, irmãos, passar em branco. Quando seus filhos erram, eles precisam arcar com as consequências dos seus erros. Então eu peço que você guarde essa palavra no seu coração e reflita bem na sua vida, nos caminhos que você está tomando, nas direções. Veja bem tudo que você está fazendo. Analise bem os seus feitos, as suas ações, porque Deus, ele está com os olhos dele sobre a minha vida e a sua vida. E o Senhor deseja que eu e você venhamos caminhar, irmãos, em fidelidade e retidão. Se Deus falou para você não toca, não toca. Se Deus falou não vai, não vai. Mantenha-se limpo, santificado na presença do Senhor, seu Deus. Eu te convido nesse momento a orar junto comigo. Aonde você está aí? Talvez você diga, Juliene, eu cometi um grande pecado e eu caí. Na presença do Senhor, eu quero dizer para você que há restauração para a sua vida. Olha, a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, no livro de 1 João, no seu capítulo 2, vai nos dizer assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Irmãos, a palavra diz que da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, por um outro homem, o pecado agora, ele é, e o seu poder, o poder do pecado, ele é exterminado. E este homem é Jesus, porque Jesus se manifestou na cruz do Calvário. Ele se entregou, o seu sangue foi derramado. A palavra diz que ele foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Por causa deste sacrifício é que você terá restauração. Então, se por um acaso você errou, você falhou, se arrependa. Se arrependa, porque Cristo, ele tem perdão para a sua vida. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos em tua presença. Clamamos, Senhor, a tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes diante da tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a não deslizar, Senhor, a não cair, a não retroceder. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis, a resistir os manjares, os banquetes, que todos os dias estão à nossa porta. Estão, Senhor, nos seguindo e perseguindo. Ajuda esta irmã, ajuda este irmão, ajuda esse jovem, Pai. Esse adolescente que tanto tem lutado para vencer, meu Deus. Senhor, esses vícios para vencer, meu Deus amado. Tudo aquilo, Senhor, que tem, meu Deus, o assolado, a prostituição, a pornografia. Senhor, venha trabalhar, meu Deus, nestas vidas. Venha libertar aqueles que precisam de libertação. E que todavia, Senhor, o teu nome, Pai, o teu poderoso nome, seja glorificado em nossa vida. Trabalha, Senhor, conforme a tua vontade, conforme aquilo que lhe apraz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que é novo aqui no canal Maná do Céu, eu peço a você que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu joinha, deixe o seu like, tá bom? Isso ajuda bastante no crescimento do nosso canal. Peço que você compartilhe também esta oração, esta palavra para edificação de vidas. E eu declaro nesse momento a paz do Deus de Israel sobre a tua vida, sobre o teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.